tema de hoje, está dando prosseguimento ao tema da semana passada, que foi o controle financeiro empresarial. É um tema de muito salutar, muito importante, que dá um diferencial muito grande. Infelizmente, a gente vê que, além do problema fiscal, né, muitos acham que, assim, já de antemão eu trago que a gente não vai abordar aqui só temas fiscais, tributários. Logicamente que o nosso principal foco é esse, porque digamos que é o principal impacto que hoje tem nas empresas, né, a parte fiscal e tributária. Mas um grande gargalo que a gente sente ainda nas empresas é em relação a esse controle financeiro empresarial, né? Como a gente abordou vários pontos, 18 dicas, inclusive está no feed, esse conteúdo está no nosso YouTube, está aqui no IGTV, eu abordando justamente sobre esse tema. Às vezes o pessoal acha isso é muito chato, mas a gente tratou isso de uma forma bem didática, justamente os principais pontos que impactam, que afetam sua empresa e que você pode se atentar, né? Utilizar seu sistema de gestão, utilizar ferramentas gratuitas, ferramentas pagas. O que você tem que fazer é dar o primeiro passo. Não adianta dizer, eu vou começar esse próximo mês porque esse mês as contas estão apertadas. Aí é que você tem que começar. Eu vou como abrir minha empresa ainda, faça o planejamento estratégico, veja qual o seu MVP, veja qual o produto mínimo viável, veja quais os custos que estão envolvidos ali. Anderson, o carro já está andando, a gente vai ter que trocar o pneu com ele andando. A gente troca, não tem problema. O que você tem que ter é força de vontade. Não, eu quero realmente organizar a minha empresa, quero saber como é que está a situação dela, se ela está dando lucro, se ela está dando prejuízo. Eu tenho uma rede de empresas. Aí é que você tem que ter controle, né? Acaba misturando uma conta de uma empresa com outra, enfim. Então a gente tratou esses 18 pontos, que é bastante extenso, né? Muitos pontos que às vezes as pessoas não observam em relação ao controle empresarial, ao controle financeiro empresarial. E hoje a gente encerra com o tema de pessoa física e pessoa jurídica. Para quem não lembra, a principal dica que a gente iniciou é: primeiro separe suas contas pessoa física da pessoa jurídica, né? Hoje é o principal problema que a gente encontra nas empresas, em todos os tipos de ramos, não só no ramo do varejista, é esse tipo de dificuldade, é essa questão de separar, né? Começou já um negócio sem ter um planejamento, sem ter um controle, e acabou misturando tudo. O que entra na empresa, eu utilizo ali para pagar as contas de casa, as contas da empresa, né? Eu vou trazer um dado aqui para vocês. Segundo o Boa Vista, né, uma empresa que, assim como o Serasa, faz o controle de registros de devedores, para poder passar essa questão de linha de crédito, enfim. Em 2020, a gente teve uma alta de 12,7% de empresas que pediram falência, né? Fora outros percentuais que não estão aqui nesse momento, mas a gente teve um aumento muito expressivo. Logicamente que a gente teve o impacto do coronavírus, principalmente no segmento que não pertence ao ramo de alimentos, de medicação, na parte do ramo do pet shop, né, que se manteve aí ativo. Não quer dizer também porque essas empresas estiveram ativas que elas faturaram milhões, não. A gente também teve uma alta de preço, né? Uma alta de preço muito grande. Às vezes o pessoal tem essa falsa sensação que aumentou o faturamento, aumentou, mas também aumentou o preço de compra. Por isso que às vezes o pessoal diz, mas o supermercadista tem que segurar o preço. Como é que ele vai segurar se o preço já vem aumentado do seu distribuidor, da sua indústria, do seu produtor? Não tem como, tem que fazer esse repasse, né? Ele segura até onde dá. Então, os outros segmentos tiveram um impacto muito grande, com a queda de receita, as despesas continuaram, os empréstimos continuaram. Por mais que alguns bancos tenham dado o benefício de suspender o pagamento da dívida, né? Financiamento, empréstimo, mas aquela dívida continuou, né? Mesmo com os programas de benefício que teve do governo, ainda ficou gerando um ônus para a empresa. Por exemplo, a questão trabalhista. Você suspendia por um certo período e você não pagaria o salário, né, de acordo com algumas situações. Se a empresa fatura acima de 4 milhões e 800, se não me falha a memória, 600 em 2019, ela tem que pagar 30% como uma forma de indenização. Querendo ou não, gera um vínculo de estabilidade, gerou a estabilidade, ou seja, depois daquele período que está suspenso pelo governo, você não pode demitir o funcionário. Só que aí vem os decretos suspendendo, abertura, enfim. Então veio todo aquele impacto. Como é que você vai manter um funcionário sem estar podendo funcionar? Como é que você vai pagar o aluguel, a energia, enfim. Então, assim, o impacto que teve muito grande foi
infelizmente devido à pandemia, mas aí a gente está caminhando, graças a Deus, para que se resolva isso tudo e que passe logo. Mas a gente sabe que não é só a questão da pandemia, né? A pandemia foi um ponto crucial. Aquele ponto que eu falei na semana passada, da questão de você ter uma reserva de contingência, né? Muitas empresas hoje não trabalham, geralmente quem trabalha com esse tipo de reserva são empresas de mineração, empresas do setor de agricultura, de pecuária. Não é comum as empresas trabalhar com reserva de contingenciamento, ou seja, você tem uma reserva ali para em que casos como um desastre, não digo um desastre, né, mas uma demissão, um problema com algum tipo de ação trabalhista, uma ação movida por algum tipo de cliente, uma ação fiscal, você tem aquela reserva de contingência para que você possa justamente socorrer, né? Mas infelizmente muitas empresas não trabalham dessa forma. Como eu disse, acaba atrapalhando que misturando pessoa física com pessoa jurídica. O que eu recebo na jurídica, eu utilizo para pagar minhas contas da pessoa física. Compro ração do cachorro, pago a escola do meu menino, enfim. Uso o cartão de crédito corporativo para comprar numa loja de conveniência, não tem nota fiscal, enfim, aquela confusão. Então a gente sabe que não é só a questão do coronavírus que acabou afetando esse aumento de falências, né? Principalmente nos 3 últimos meses que disparou, mas também esse ponto de não ter a diferenciação pessoa física e pessoa jurídica. Por mais, Anderson, mas eu sou MEI. É a mesma coisa. O MEI, na verdade, é só uma forma de você pagar seus tributos de forma bem mais resumida e você continuar sendo beneficiado, um segurado do INSS, falando em grosso modo. Mas, querendo ou não, existe 2 pessoas ali. Existe a pessoa jurídica da empresa, o MEI, e existe a pessoa física. E ambos devem ter essa segregação. Por mais que, Anderson, 100% do cliente é para mim, ótimo, eu não tenho sistema, não tenho nada, mas você tem planilha, hoje não tem um Excel, quem não tem acesso, mas tem o documento do Google, que é gratuito, das planilhas, você pode preencher lá, isso aqui entrou de custo operacional na minha atividade, isso aqui foi receita, tirei tudo, sobrou isso para mim, certo? Começa assim, começa aos poucos, você vai começar a organizar suas contas, você tem que ter controle disso, entendeu? Então hoje o que acontece muito é essa confusão de contas entre todo mundo, né? O que entra eu utilizo. Anderson, eu não sou MEI, eu sou um empresário individual. Já peguei situações que infelizmente o próprio advogado orientou para a cliente, assim que a gente iniciou a trabalhar, que ela poderia utilizar, que a contabilidade dava um jeito. Gente, não é assim. Não é porque você é um empresário individual, entre aspas, seria a mesma pessoa, os bens se confundem, mas isso é em relação à parte processual, um advogado pode falar melhor do que eu em relação a isso, mas você tem que separar, você tem que segregar o que é seu e o que é da empresa, para você poder analisar o que está dando prejuízo, o que está dando lucro, então você tem que fazer essa separação, certo? Então, um dos principais pontos que tem afetado não foi só a questão do coronavírus, é a questão do descontrole. Muitas empresas hoje iniciam um negócio sem um planejamento, acaba que tem gente que larga o emprego, aí vai viver só daquilo, tem gente que não larga o emprego por questão de planejamento, ou seja, vou tentar um negócio, mas a minha pessoa física vai sobreviver. Por isso que a gente fala que quando você abre um negócio, você não vai ter o retorno de imediato, certo? Para você ter o payback, o retorno daquele investimento que você colocou ali, leva um tempo e principalmente depende do seu segmento. Dependendo até os seus clientes se habituarem com o seu serviço, com o seu produto, com o seu diferencial. E a gente está numa situação de altos e baixos. Inflação alta, aumento de preços, a incerteza por conta do coronavírus. Então, se você não tem um planejamento ou um orçamento bem separado, isso acaba afetando bastante. Então não é só a questão da pandemia, a gente sabe que essa falta de controle acabou que afetando bastante. E qual o problema de eu não separar? Como eu disse anteriormente, quando você não coloca o que é custo de seu serviço, o que foi receita do seu serviço, o que é que você retirou, você não vai saber o que é que está dando prejuízo e o que é que está dando receita, o que é que está dando lucro, prejuízo ou lucro. E principalmente, Anderson, mas eu separo pessoa física e pessoa jurídica. Mas às vezes a pessoa tem uma rede de empresas, matriz, filial, enfim, outros CNPJs, um grupo econômico, mas ela paga uma conta entre a outra, faz uma transferência, não tem nenhum tipo de controle, tem uma confusão ali
certo? A gente sempre orienta quando a empresa é do mesmo dono e não é matriz e filial, por exemplo, você faça um contrato mútuo, faça um contrato de empréstimo com a taxa de juros básica, onde você vai transferir aquele recurso para aquela outra empresa, vai ter uma ordem de pagamento, porque ali você vai conseguir acompanhar se aquela empresa realmente está conseguindo se manter ou se a outra que está mantendo ela. Entendeu? Então, assim, não é a questão de você, não, tudo que eu tenho de despesa na minha pessoa física, eu tenho a minha retirada, tenho o meu Prolabore e tá tranquilo. Mas aí a gente vai olhar para a pessoa jurídica, quando tem mais de uma empresa, não precisa nem ser 6, 7, 8, 10, a gente vê uma confusão muito grande de uma empresa com outra. Não tem uma separação de conta bancária, não tem separação de nada, tá certo? E a gente vê esse problema atingir todas as empresas, até grandes empresas mesmo, tá certo? Então, por isso, tudo bom, Denise? Boa noite, como é que tá? Então é isso, gente, vocês devem ter atenção em relação a esse tipo de situação. Quando eu falo assim, a questão da diferença de pessoa física e jurídica, mas também isso está dentro do seu grupo econômico. A importância de você ter que fazer essa segregação, essa separação, para você ter controle, tá certo? Às vezes você faz pagamento, não sabe se a empresa está se mantendo. Rapaz, aquela empresa vendeu tanto, mas eu não sei o que está acontecendo, né? A outra está mantendo aquela, enfim, acontece essa confusão. Então, por isso a importância de você fazer essa separação de despesas, de receitas, o que você recebeu da pessoa física, o que você recebeu da pessoa jurídica e também dentro da pessoa jurídica, né? Dentro das empresas. Antes eu tenho vários tipos de empreendimento e quando eu preciso eu faço uma transferência, não é assim. Sempre peça orientação do seu contador, veja a melhor forma que você pode fazer isso para que você não tenha ter problema, certo? Eu vou falar mais à frente quais os problemas que podem ocorrer, tá bom? Então assim, não é uma mágica que você fez a transferência, a contabilidade vai lá registrar de todo jeito, não. Existe, não é uma questão de capricho contábil, não é isso. É uma questão de organização, certo? Também evitando riscos fiscais, uma fiscalização aí você ter não está sendo registradas informações contábeis e fiscais conforme o caso de forma correta, e você também está tendo o controle do seu patrimônio, de tudo que está sendo registrado, de tudo que está sendo movimentado, e é isso que você tem que, independente do porte da sua empresa, isso é empresa para fatura milhões, isso é para empresa não, desde a empresa que fatura 10 mil reais, 5 mil, 3 mil reais, para quem fatura, olha, tem pessoas que eu conheço que fatura muito menos que 50 mil por mês, que tem mais organização do que quem fatura 500 mil, 600 mil. O que falta é a questão da empresa, do empresário, na verdade, a empresa ela é gerida pelo empresário, o empresário ter o interesse de se organizar. Né? É tão bonito realmente de encher o olho quando você vê uma empresa que ela é organizada, ela tem controle daquilo, então, e torna fácil o seu trabalho para poder você passar uma informação, ela ter uma tomada de decisão, né? Até para você saber a hora de ter um capital de giro, a hora que você pode ter, às vezes o pessoal diz assim, por exemplo, apareceu a linha de crédito Pronamp, né? Alguns clientes receberam a carta e a gente disse, rapaz, após analisar a situação contábil, vamos ver se você realmente tem a necessidade ou não. Algumas empresas realmente não teriam, mas a taxa de juros estava tão baixa, né, tão atrativo, que é interessante também para poder fomentar os seus negócios, para poder investir em outros empreendimentos, em outros projetos dentro da própria empresa, que se ele fosse utilizar o capital próprio da empresa, ia afetar bastante. Né? Tente utilizar o máximo possível de capital de terceiros. E sempre, lógico, de forma consciente, porque o seu capital próprio para necessidades emergenciais, né? E não é bom você, logicamente, ter um endividamento alto com terceiros de forma alguma. O que eu estou querendo explicar é a questão de você ter uma liquidez, de você ter fluidez de caixa, né? Sempre quando o pessoal está comprando, eu oriento, compre parcelado no boleto, porque você vai melhorar seu fluxo de caixa, principalmente quem trabalha no comércio, depende de datas específicas para o movimento melhorar. Então, a partir do momento que você compra sempre à vista, às vezes coincide com o dia do pagamento de um tributo, coincide com uma rescisão, então faça esse planejamento. Né? Tente comprar de uma forma que deixe seu fluxo de caixa com um fôlego melhor, né? Tanto na sua pessoa jurídica como na sua pessoa física. E às vezes acontece que pela mistura dos dois, a pessoa não tem como é que eu posso falar?
não consegue se manter, não tem uma respiração legal, tá certo? Então, esses são os principais pontos, né? E outra coisa, o pessoal diz assim, mas é muito chato, eu tenho que ir no banco, abrir uma conta, eu já tenho minha pessoa física, é muito mais prático eu fazer dessa forma. Gente, a gente está numa época de revolução tecnológica. Desde o ano passado, que a gente vem em frente, na verdade, até antes do ano passado, a gente está aí com as factory, enfim, os bancos digitais, não só factory, mas eu falei de uma forma geral aqui, a explosão de bancos digitais, a praticidade. Hoje você baixa um aplicativo no celular, em menos de 20, 15 minutos você já tem uma conta digital. Então não é por questão de acesso, da dificuldade de você se dirigir até um estabelecimento bancário. É a questão de você querer, né? A partir do momento que você organiza, não, eu quero me organizar, não é questão de capricho, de burocracia, não, é questão de você ter controle. Uma pessoa desorganizada já viu, você já sabe como é uma casa. Eu vou até fechar aqui essa parte, peraí. Pronto. Você já sabe como é uma casa desorganizada, então imagine sua empresa, imagine sua vida financeira, imagine quando acontece alguma coisa, minha venda cai, enfim, como é que fica aquele sufoco, né? Aquele compromisso que eu tenho que cumprir. Então, por isso a importância de você fazer a separação de orçamentos, fazer a separação de despesas, fazer a separação de receitas, para você poder ter, inclusive é uma dica que eu dei semana passada, faça orçamentos, faça previsões, né? Coloque metas. É como eu digo sempre aos meus clientes supermercadistas, principalmente, quando a gente está em uma reunião, e ele trabalha com gerentes, e mesmo que não tem gerentes, coloque metas, certo? Imagine se uma Casas Bahia, se um Magazine Luiza não colocasse metas para os seus vendedores, para os seus gerentes. Se fosse depender da vontade do cliente entrar, escolher um produto, não. Então, uma forma de incentivar para que o próprio faturamento da empresa melhore, né? Então, a mesma coisa eu digo para quem trabalha em pet shop, quem trabalha em supermercado, em drogaria, em material de construção, investir dessa forma. Entendeu? Para você melhorar, para você ter um controle melhor, entendeu? Alguns termos que a gente escuta e o pessoal não tem um controle muito bem vou fazer uma retirada no carro, vou fazer uma retirada hoje. Chega na empresa, eu vou fazer uma retirada. Mas não sabe que às vezes aquilo pode significar um assalto, né? O assalto do sócio com a própria empresa. Por quê? Ele pode fazer da forma errada, ele pode fazer no momento errado. A partir do momento que você tem essa mistura, você chega lá na empresa, retira a quantia que você quer, usa o cartão de crédito da empresa, usa a conta bancária da empresa para você fazer o que quiser, você está fazendo um assalto, certo? É a mesma coisa que você chegar, sem ser mão armada, né? Mas você chega, pegou o dinheiro e saiu. E não teve registro, não teve uma comprovação, não teve nada. Para a contabilidade, aquele dinheiro continua existindo na empresa, mas fisicamente não, porque o sócio foi lá e retirou, mas não teve o registro da forma correta, né? Existem duas formas do sócio fazer retirada legalmente, corretamente da empresa: por meio dos seus lucros ou por meio de prolabore, como se fosse um salário. Então, por isso a importância: separe suas despesas, veja quais são suas necessidades mensais e defina um prolabore, tá certo? Como já disse, lucro realmente vai esperar fazer aquele fechamento, ver se realmente teve lucro ou não, e para você poder fazer aquela retirada. E às vezes o pessoal nem tira do lucro, deixa o lucro lá na reserva, investe novamente na empresa. O ideal é isso, certo? E ter seu prolabore. Se a empresa tiver com condições, com saúde financeira para lhe pagar um salário, defina. Então, veja o que é que você tem, um montante de despesas, defina o seu prolabore para poder fazer essa retirada de forma correta, né? De forma registrada. Separe sempre, para poder a gente entender, você entender o que é que está dando prejuízo ou não. Se sua vida pessoal está consumindo mais das suas receitas do que sua própria empresa, que acaba acontecendo isso, né? Inclusive já teve julgamento do STF que todos os depósitos sem comprovação na empresa, elas podem ser tributadas, né? Então, por isso da questão de você ter a separação das empresas, né? De uma conta de uma empresa com outra, para não ter esse tipo de problema. É importante você ter esse tipo de controle. Eu bato na tecla novamente, é importante você saber sua saúde financeira,
certo? Coloque metas para os seus líderes, para os seus gerentes, para melhorar o seu faturamento, coloque ações. Eu não sou consultor de supermercado, consultor que eu digo de vendas, de layoutização, mas a gente sabe o básico, né? De você investir em marketing, de você investir no seu cliente, o seu cliente que paga suas contas, que faz o produto sair dali, entrar um outro, enfim. Mas não adianta você só focar nisso e você esquecer das suas contas. Não adianta, eu vou focar em conquistar cliente, em poder fidelizar ele, e você não tem controle da sua própria casa. Né? Uma bagunça, é aquele sufoco para pagar a conta, acaba tendo que fazer antecipação de cartão de crédito. A taxa de cartão de crédito já é bastante alta. Então, a partir do momento que você faz a antecipação dele, você ainda perde aquela margem que você colocou para tentar cobrir os seus custos fixos, seus custos variáveis. Então, por isso a importância, que se torna um círculo vicioso. Acaba fazendo uma antecipação, faz outra e acaba aqui prejudicando o seu fluxo de caixa, né? Então, por isso a importância de você ter o controle, a forma que você vai fazer retirada, tá certo? Então, esse descontrole, essa confusão que existe entre as duas pessoas pode gerar um problema sim com o fisco, tá certo? Esse descontrole, essa mistura da pessoa jurídica com a pessoa física pode sim causar problemas para o fisco, por não ter os fatos, né, patrimoniais registrados. Tudo isso tem que estar registrado na contabilidade. Eu estou falando tudo isso aqui para conscientizar você a importância de separar as suas contas, as suas receitas da pessoa física e jurídica pelo controle financeiro empresarial e pessoal, mas também de uma forma para evitar dor de cabeça com o fisco, pela questão da omissão, pelo erro no registro das informações contábeis, que é de obrigação da empresa. Então, é importante lembrar disso. Não pense que empresa só vive de lançar nota fiscal, gerar SPED. Não. Empresa também tem que ter o seu controle financeiro, principalmente empresas que têm um fluxo muito alto de fornecedores, de clientes, certo? Acontece muito, saindo até um pouco do assunto aqui, acontece muito de clientes pagarem um fornecedor que emitiu uma nota e cancelou. Mas não, por exemplo, recebeu uma nota hoje, pegou o boleto e guardou. Só que, posteriormente, o fornecedor foi, cancelou e emitiu outra nota, em substituição a essa. Emitiu o boleto também. Aí foi o cliente, não acompanhou e pagou os 2 boletos, sendo que um está cancelado. Por quê? Por falta de controle. Então, por isso a importância de você implantar processos na sua empresa, para você separar o que é despesa pessoal, o que é despesa da empresa, pedir nota fiscal de tudo, independente de que regime tributário você está. O pessoal diz, só tem que pedir nota fiscal no lucro real. Gente, essa questão de regime tributário, ela tem que ser desenhada de forma correta, com planejamento, conhecendo o seu negócio. Por isso a importância de você também ter uma contabilidade que entenda do seu negócio, assim como a controle fiscal entende do ramo do varejo alimentício, construção e medicamentos, de entender as nuances do negócio para que você possa fazer um planejamento correto. Essa questão de ser simples, presumido, real, é só uma forma de você pagar os seus tributos da melhor forma para você também, não só para o governo. Não pode ser só simplificado para a contabilidade, né? Não existe isso. A contabilidade é uma só. O que muda é a forma que você vai pagar os tributos. Então, peça sempre a nota fiscal, registre, independente de que regime você esteja, coloque todas as informações em seu sistema. Eu não tenho um sistema, coloque em planilha, utilize de alguma ferramenta, anote, certo? A gente está em uma evolução tecnológica, saia do papel, né? Então, assim, queira organizar. O que importa é isso, registre tudo, peça nota de tudo, para você poder ter essa informação. Porque a gente sabe que tem essa diferença aí do real, né? Com as informações contábeis, já uma certa diferença, mas a gente tenta deixar sempre o próximo possível, mas depende das informações dos empresários. Então, e sempre pedir nota fiscal daquilo, né? Independente se você for real, e inclusive até se você for de um regime diferente, você com todas as informações registradas, você vai poder analisar se é viável você migrar de regime ou não, né? Inclusive até um lucro arbitrado, se sua margem for... Enfim, é uma questão de planejamento, é uma questão de você verificar qual o tipo de negócio, não é um assunto para hoje, mas o que muda é isso, certo? No escritório a gente trata todas as empresas
da mesma forma, independente se ela é lucro real, se ela é presumido, se ela é simples nacional, ela tem que ter contabilidade feita, certo? Ela tem que ter as informações. Exatamente, Denise. E tem sistemas que oferecem esse benefício de você poder registrar suas informações pessoa física, mas o que importa é você não misturar, você não pagar as suas contas pessoa física na pessoa jurídica. Por isso a importância de segregar. Tem sistemas que já oferecem esse bônus, né, para o cliente poder controlar as suas contas também. Mas sempre segrega. A gente tem aí o benefício de banco digital, não é desculpa para poder abrir conta, entendeu? Então, é isso, pessoal. É a importância de você conhecer o seu negócio como um todo. Não é só você comprar um produto e colocar na prateleira, certo? É você olhar para a sua gerência, olhar para os seus funcionários, olhar para a sua layoutização, olhar para a sua parte fiscal, olhar para a sua parte financeira, olhar para o seu estoque, enfim. São vários setores que você não pode fugir sua atenção. Por isso que a importância de você ter especialistas na área, né? De pessoas que lhe supram, que lhe dê esse combustível de forma confiável, esse complemento, né, de conhecimento para poder te ajudar, seja em qual for a área, né? Então tenha cuidado. O controle hoje é a melhor forma, trabalhar corretamente hoje é a melhor forma de você evitar dores de cabeça com o fisco, evitar dor de cabeça financeira com o banco, com contas pessoais, com as contas da empresa, e também você ter um controle, né? Não é a questão de você trabalhar correto que vai pagar mais imposto, não. Isso aí é balela, gente. Isso aí é mimimi de gente que quer trabalhar desorganizado. Para mim é isso. Se você quer trabalhar organizado, não existe que vai pagar mais, que vai pagar menos. Você tem que pagar o correto, certo? O que é correto, enfim, pronto. Até porque são duas coisas que a gente tem certa na vida, é pagar imposto e morrer. Então, se você não quer morrer, então é complicado, né? Mas pagar imposto, realmente, quem não paga, somente empresário, já sabe o que acontece, né? Então, sonegar não é legal, não é correto e gera um descontrole muito grande, né? Já passou-se essa época de você não ter controle de nada, de comprar de qualquer jeito, enfim, a gente está em uma nova era, então a gente tem que acompanhar isso, tentar implantar muito mais processos tecnológicos, igual hoje a gente está implantando, tentando colocar de forma 100% digital todos os processos junto com o cliente para melhorar não só a contabilidade, não posso ser egoísta, mas melhorar os processos do próprio cliente, né? Para que se torne mais dinâmico e ele tenha mais conhecimento das informações que ele está controlando. Então era isso, o assunto não é tão extenso, eu que sou um pouco redundante em algumas coisas, mas era justamente isso que eu queria abordar, dar continuidade, focar, ver aí mais ou menos 30 minutos só nesse tema, né? Semana passada a gente tratou sobre controle financeiro empresarial, sobre 18 pontos. Não foquei em alguns, tive que enxugar, porque senão ia ser 2 horas de live, mas 18 pontos importantíssimos, está lá no feed, confiram lá, anotem, tem informações muito úteis. Eu separei hoje para a gente poder falar exatamente apenas de pessoa física, pessoa jurídica. E lembre-se, a organização não é só para empresa grande não é para holding, não é para multinacional não, a organização vem de casa já. Então comece a separar a sua conta da pessoa física, pessoa jurídica, se organize e tenha controle, tá certo? Então é isso, espero que eu tenha ajudado a vocês, compartilhem, esse vídeo vai ficar disponível aqui no IGTV, também vai ser colocado no YouTube, tá bom? E é isso, até próxima semana, o nosso novo tema, a gente vai voltar aí para alguns assuntos fiscais. Eu queria agradecer a todos e até a semana que vem, não é semana passada não, até semana que vem, gente. Tchau, tchau.